Bom dia, irmãos, a paz de Cristo para todos. Amém? É um prazer estar aqui nessa manhã, para a honra e a glória do Senhor. E quando a gente vem ministrar aqui, a gente vem com todo o temor e responsabilidade. Né? Que às vezes as pessoas perguntam para mim: o que é que você sente, Sandra? Você tem isso, tem aquilo, tem vergonha? Não tem? Não. O que eu tenho é temor e responsabilidade. Porque eu sei que o que eu falo aqui é muito responsável. É muito temor. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar. E esse cuidado começa em casa, né? Mas amém, glória a Deus por isso. O pastor já falou aí o nosso tema, aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, porque a revista ela é rica e tinha muitas mulheres abençoadoras, muitas histórias importantes. Mas a gente separou a Ruth. Ruth é uma mulher amiga e corajosa, porque é uma lição que tem falado muito ao coração, muito ao meu coração, a vida dela, a história. E como o pastor já falou aqui, a gente tem que prestar atenção no que a gente tem que aprender com ela para as nossas vidas. Aí, tanto homens quanto mulheres, é para todos nós essa mensagem. Então, desde já, abra na sua Bíblia o livro de Ruth, já acha aí. Que é depois de Juízes, você já acha o livro aí, para ficar mais fácil. Glória a Deus por isso, né? Logo depois de Juízes aí, a gente encontra o livro de Ruth. Vamos abrir aqui, que são várias partes para a gente abrir. E aí, esse mês de setembro, né, a gente veio separando algumas mulheres. A professora Elisângela, né, abriu falando da Maria, né, a mãe de Jesus. Depois veio o pastor falando sobre a Lídia. Depois veio Rosana falando Joquebede e Miriam. E no domingo passado, a jovem, bonitinha ela, linda. Agora esqueci o nome dela, tô ficando velha. Qual o nome? Núbia. Viu? Posso falar que tô coroa, gente, completei 50. Então, em julho eu completei 50, então a mente já fica como? Precisa das ajudas dos universitários, assim, para me ajudar. Mas a Núbia trouxe sobre Abigail, e hoje a gente vai concluir. Eu separei a Ruth para a gente conversar, para a gente trocar, né, na presença de Deus aqui, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Então feche os seus olhos nesta manhã, para que o Senhor fale ao nosso coração. Louvado seja o teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome nesta manhã. Nós te glorificamos e te exaltamos e te damos a glória e o louvor. Te pedimos as tuas misericórdias, Senhor, sobre as nossas vidas nesta manhã. Tu sabes de todas as coisas. Contempla os corações dos irmãos, aqueles que ouvirão esta mensagem. O meu coração também, que seja, Senhor, uma mensagem edificante, uma mensagem clara, uma mensagem direta, e que a gente possa sair daqui com o desejo no coração e aplicar esta palavra em nossa vida. Abençoa cada um de nós nesta manhã, Senhor. Seja a honra e a glória para o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então, você abriu aí no livro de Ruth. Então, só falta a revista. Espera aí. Acho que foi o vento aqui. Para que a gente possa... Lição 6. Lição 6. E nós estamos nas segundas-feiras e domingos, não é isso? Com a escola bíblica. E a próxima vai ser interessante, hein? As cartas de Paulo. Se eu fosse você, não perdia. Porque, de fato, a gente é muito edificado com essas lições. Amém? Então, quem escreveu essa lição foi a missionária Nina Lima, ela é da Nova Vida do Recreio, né, no Rio de Janeiro. Não sei se alguém conhece, mas é lá do Rio. E ela escolheu um texto como fundamento que a gente vai usar aqui também, né? Ruth, capítulo 1, você já abriu aí, versículo 15 a 22. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, que aí a gente esparece de novo e depois senta novamente. Então, o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15 a 22.
Eu podia ter feito a introdução antes, mas vamos lá. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém? É até o 18 que eu falei? 22. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém do princípio da cega da cevada. Amém? Podeis assentar. A gente já leu o texto e eu não fiz a introdução, mas a gente vai fazer o seguinte. O contexto desse texto que nós lemos agora foi o seguinte. Elimeleque e Noemi, um casal de israelitas, né, tinham 2 filhos. E eles, na terra lá de Israel, houve muita fome nessa época. E eles tiveram que se mudar. E eles foram para Moabe, a terra de Moabe. Porque havia fome em Israel. Então eles tinham que procurar o sustento, né? Então eles foram para lá, partiram para lá. Então partiu Noemi, Elimeleque e os seus 2 filhos, né, deles. E o que aconteceu lá? Depois de um tempo, Elimeleque, o marido, morreu. O marido de Noemi morreu. E depois disso, os 2 filhos deles casaram com 2 mulheres da região. Mulheres de Moabe, as moabitas. Era Rute e Orfa. As 2. Só que pensa, eles estavam vivendo lá e tudo. Depois de 10 anos do acontecimento do marido, Noemi perde os 2 filhos. A Bíblia não nos conta o que aconteceu, mas perde os 2 filhos. E assim ficam aquela senhora viúva e mais as 2 novas viúvas também. Então 3 mulheres viúvas em um tempo difícil, em um tempo que não era como hoje, que a gente levanta enquanto mulher vai lá, trabalha e faz. Não, naquele tempo não era assim. As mulheres tinham a virtude, se tinham filhos, se tinham uma prole grande, essa era uma mulher rica. E Noemi perde o marido e os 2 filhos homens. Então naquela época ter filhos homens era o grande, era o auge, porque era o seu sustento. Era quem ia cuidar da sua família. E o seu marido também. Então Noemi pensa, perdeu o marido, 10 anos depois ela perde os 2 filhos, numa terra que não era a sua terra. Situação difícil? Muito. Muito, porque muitos de nós já perdemos um ente querido. Imagina, o marido e os 2 filhos. Terrível. Terrível situação que aconteceu a Noemi naquela terra de Moabe. E aí a gente leu justamente o texto em que ela resolve, porque ela ouve falar que Deus abençoou a terra de Israel e que lá voltaria novamente a brotar e as coisas estiam crescendo e a fome estava passando, né? E o Senhor tinha lembrado daquela terra. Então ela resolveu voltar com as suas noras para a cidade de Judá, né? E o que acontece aí? Aí acontece essa história que nós lemos. No meio do caminho, Noemi fala para elas 2, voltem para suas cidades, porque eu não tenho mais idade nem de ter filho para vocês casarem, e eu não tenho mais nada a oferecer-lhe. Volte para a casa de vocês, porque era o costume da época. Desobrigava a mulher e ela voltava para sua família. Orfa voltou, né? E aí, esse trecho que a gente leu é o trecho em que Noemi conversa com Rute sobre isso. Mas Rute foi diferente. Aí é a história que a gente conhece bem.
Ruth não largou a sua sogra, gente. Olha só, sogra, que hoje tem uma conotação às vezes até mais pesada que antes, né? Sogra é bênção, mas para muitas pessoas, as pessoas acham que isso é pesado. Mas pensa, Ruth se agarrou à sua sogra e disse: eu não vou te largar. Eu acho isso lindo porque para mim, Ruth na vida de Noemi é um anjo que o Senhor enviou. Se você ler a história, o livro só tem 4 capítulos e esse é o dever de casa para nós. Leia o livro de Ruth, ele é muito pequeno, ele tem 4 capítulos, mas conta uma história maravilhosa. Em que a gente precisa aprender o que é ser amigo e o que é ser corajoso, o que é ser insistente. A gente precisa aprender isso. São coisas que nós, enquanto igreja, precisamos avançar. Porque o mundo quer nos ensinar outras coisas. E a gente vai entrar nessa história linda e maravilhosa que o Senhor colocou em nosso coração. Tá? Então elas estavam retornando e a gente vai tirar alguns aprendizados, que foi assim que a missionária aqui, a escritora, falou, e eu também concordei com ela, algumas lições que a gente pode tirar da história de Ruth e Noemi. Tá? Aliás, esse livro dá várias vertentes, né? Eu até aproveitei e no grupo de vida a gente falou sobre Noemi também, que é outra história linda, mas todos juntos aqui a gente pode tirar várias coisas. Vamos falar de Ruth então nessa manhã. O primeiro ensino que a gente consegue observar aí é o ensino da compaixão. Pode botar, Bruna, por favor. Garganta ressecando. Ensino da compaixão. E o que é compaixão? Você tem aí? Não? Tá. Então eu vou ler aqui para vocês. Compaixão, gente. Não está aqui, eu só botei aí naquele papel. Mas a compaixão nada mais é de que você sentir ali a dor do outro, perceber, se sensibilizar pela dor do outro e sentir o desejo no coração de ajudar a melhorar aquilo ali. Se importar com o outro, se importar com aquilo que o outro está passando. Isso é a compaixão. E a compaixão também a gente pode ver principalmente em Jesus, quando ele entregou a sua vida por amor de todos nós. Essa é a verdadeira compaixão. Mas nós, enquanto igreja, podemos aprender aqui com Ruth, quando a gente vê ela voltando com a nora dela, com a sogra dela, para a terra de Israel, a compaixão de alguém que entende que ali tem uma senhora que já é idosa, sim, mas uma senhora em que ela aprendeu com certeza, porque ela ficou anos, aliás, 10 anos, vivendo e convivendo com a sogra Noemi, né? Que fazia parte do povo israelita e que cria em um só Deus, o nosso Deus. Olha o aprendizado dessa mulher. Com certeza ali o Senhor já estava trabalhando no coração de Ruth. E nós podemos guardar isso no coração. A vida de Ruth nos ensina a compaixão, né? Ela teve compaixão da sua sogra, que àquela altura, ela era a sua família, né? E a gente pode ler aqui na revista também o que a autora colocou, que eu achei bem interessante. E a gente começa a ler o versículo, eu coloquei 1, né? 16 e 17, só isso. Ah, você colocou aí. Capacidade de compreender o sofrimento da pessoa e sentir vontade de ajudar ou confortar o outro, né? Essa é o que significa aí a compaixão. Então a primeira lição, aí eu vou lendo para vocês, ouçam só o que ela fala. A primeira lição que aprendemos com Ruth, que o nome de origem dela já fala que é amiga e companheira, é a compaixão, que se materializa na ação de aliviar ou reduzir a dor do outro. Ruth tomou essa atitude, mesmo liberada da obrigação de permanecer com a sogra, que era um costume da época, como eu falei, ficou com ela, a amparou, seguiu junto. Essa não é a postura que Deus espera de nós? Que sejamos indivíduos que olhem para o outro e procurem amar o próximo como a nós mesmos. Estamos vivendo em um mundo individualista, e aí eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso, onde o amor está esfriando, onde as pessoas estão cada vez mais pensando apenas em si, se esquecendo de realizar 2 missões que Deus nos confiou, que é amar, que é uma decisão que todos os dias precisamos ter, e servir ao outro. Não sei se vocês repararam aqui, olha, que o amor então não é um sentimento, quando falam por aí. Não,
O amor que é de Deus, aquele que Deus coloca no nosso coração, especialmente enquanto igreja, enquanto servo do Senhor. Amor é uma decisão. Então a gente precisa tomar essa decisão de amar todos os dias. Essa capacidade, a gente precisa buscar os pés do Senhor todos os dias, né? E a gente precisa guardar isso no coração. Então Ruth teve compaixão. E aí eu faço uma reflexão, né? Vamos fazer. E nós? O que eu posso, Sandra, aplicar disso aí na minha vida? E aí a gente pode, na prática, aprender a ter compaixão. É quando a gente olha para o outro. Dá um exemplo para mim. Por exemplo, você parar e dar um tempo a quem precisa, às vezes, falar. Hoje em dia, parar e dar ouvido a alguém que quer desabafar é uma coisa maravilhosa. E às vezes escassa, porque a gente só está correndo. Em todo momento a gente está correndo. Mesmo aqueles que estão aposentados, que estão em casa, tem sempre o que fazer. Mas a gente precisa... Esse é um exemplo, tá, gente, que eu estou dando, de você parar um pouco do seu tempo e às vezes ouvir um irmão, ou um parente, ou próximo, ou alguém na rua que precisa desabafar. E você parar um tempo para ouvir, é um ato de compaixão. E aí eu falo para os filhos e para os netos também. Às vezes você ouvir novamente a história da sua mãe ou da sua avó, é um ato de compaixão. Ah, mãe, você já falou isso. Tenha um ato de compaixão. Por quê? Agora eu vou me defender, né? Estou chegando, já tenho 50. Às vezes a gente esquece. E às vezes a gente fala de novo. Mas para o filho a gente fala 1000 vezes, parece que nunca ouviu. Aí é outra história. Mas às vezes, gente, a gente está repetindo uma história. Mas tenha compaixão. Ouça. E fale, sim, vovó, ou mamãe, ou irmão, sei lá quem for. Você me contou essa história, mas foi muito interessante. E tal. E amém. E continua a sua caminhada. Isso é ter compaixão. Ter compaixão também é você saber que existe alguém do seu lado, um irmão, ou seja, uma família, alguém que precisa de alguma coisa, que está passando um momento difícil, até financeiramente. E você tentar, se você puder, e claro, Deus tocou ali no seu coração, eu vou contribuir, vou descobrir o Pix daquela pessoa e vou depositar tantos para ela. Sem festa. Porque quem tem que fazer isso, quem tem que te abençoar por você ter feito isso é o Senhor. Você não precisa anunciar. Fiz um Pix para a irmã fulana que estava precisando e assim, assim, assim. Né, pastor? Aí, segundo aquele texto que Jesus estava falando, você já recebeu ali a sua recompensa. Se você já anunciou, a sua recompensa já foi feita. É aquilo ali mesmo que você vai receber. Porque, na verdade, o teu pai que está em secreto é o que vê e recompensa. Então, ter compaixão, eu acho que a gente precisa resgatar isso, porque o que a gente vê hoje em dia é simplesmente a gente correndo automaticamente. E eu, então, falo muito isso, eu tenho que melhorar isso, de falar assim, não estou com tempo, tem um monte de coisa para fazer, não sei o quê. Não, a gente precisa parar um pouco para ouvir, para escutar, para ver qual a necessidade do nosso próximo, seja ele familiar, seja ele um amigo, no trabalho, aonde quer que estejamos, porque nós somos luz do Senhor. Então, perceber que alguma coisa o irmão está em dificuldade, sim, ajudar. Enfim, temos muito a praticar a compaixão. E aí eu queria falar o seguinte, onde hoje muito tem se falado em se colocar em primeiro lugar, não é verdade? Em dar limites ao outro. Vocês já ouviram falar disso? Em cuidar de si e pensar na sua vontade primeiro. Não é assim que tem sido falado hoje? Né? Principalmente algumas ciências vêm tratando de vocês. Não, você tem que olhar para você. Você tem que impor limites. Você precisa cuidar de si. Você precisa olhar para você e cuidado, não esqueça de você em detrimento do outro. Não é assim que é o que tem falado? É isso que tem contido em nossas vidas. Mas, gente, e aí não estou dizendo que isso está errado, ouça bem o que eu estou falando, mas a gente foi ensinado pela palavra de Deus o quê? A olhar o outro, a olhar o próximo, a perceber qual é a necessidade que a Luciana tem, né, Luciana? A perceber qual a necessidade que o irmão tem. A Bíblia nos ensina um pouco mais aí, ó. Uma outra questão também de olhar para o próximo. Então hoje, século 21, precisamos ainda resgatar o olhar para o próximo. O atender a necessidade, se estiver à sua mão, né? Você precisa olhar. Tirar esse olhar que a carne impõe sobre nós de egoísmo.
A gente precisa resgatar esse olhar para o outro, como Ruth fez com a sua. Quem é que faria isso? Abandonar o seu povo, abandonar a sua idolatria e ir para outro lugar. Mas Deus, quando Ele tem Ele dá essa capacidade. E Ruth abandonou tudo e foi com a sua sogra, voltou para a terra de Israel com Noemi. E ali você vê uma história linda de bênçãos. Então, gente, esse ensino até que está correto, essa coisa de olhar para si, porque a Bíblia também fala sobre isso. Mas precisamos lembrar de obedecer a palavra de Deus, que nos fala para amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Não é assim que Jesus falou? Então, aqui nessa vertente está dizendo, tanto para eu amar o próximo, como para eu amar a mim mesmo. Ele não deu 80% para um e 20% para outro, não. É 100 para cada, ou 50 para cada, como você queira. Então, gente, peça a Deus a moderação. A sabedoria é algo essencial na nossa vida. Devemos amar o outro e a nós mesmos, sim. Devemos amar. Coloca para a gente, Bruna, Mateus 22, 37 a 39. Sim. Aí todos, Bruna, é NAA, tá? É que eu não coloquei aí. Jesus respondeu, aí só. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E aí depois ele fala. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amém? Então eu preciso amar tanto a mim quanto o próximo. E a gente precisa aprender essa moderação. Cuidado para não exagerar. Ou se olhar demais, ou esquecer de você, ou também viver em prol do outro e nunca mais olhar para você. Ou você só olha para você. Sabe o quê? Divide isso. Deixa um pouco para você e um pouco para o próximo também. Isso é que a gente precisa aprender. Porque a gente, ser humano, não é muito moderado não, sabe? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor já nos deu o espírito de moderação, de equilíbrio. E a gente precisa colocar isso em prática. Amém? A gente precisa colocar isso em prática. Então esse é o primeiro aprendizado da vida de Ruth para as nossas vidas, quando ela volta, né? O segundo ensino que a gente tem para aprender aí. Ensino da coragem. Fala para o seu irmão aí para ele acordar. Ensino da coragem. Catuca ele aí, acorda, irmão. Eu sei, irmão, que às vezes cansa. Hoje é domingo, a gente trabalhou a semana toda, mas acorda. O ensino da coragem. E aí foi visto aí, ó, em Ruth 1,16. A gente vai sempre repetir alguns versículos porque falam muito disso. Qual foi a coragem que a gente viu aqui? Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu deixe, nem se obrigue a não segui-la. Nem me obrigue, né? Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. E aqui está a coragem dela, de dizer que agora a vida dela seria junto com Noemi e que o Deus dela, o povo dela, seria o povo dela também. Ela estava abrindo mão de uma vida em Moabe, talvez que podia voltar para sua família, mas estava aí sendo trabalhada na fé no Senhor e abandonar muitas coisas para seguir o reino de Deus, para seguir junto com Noemi e aprender a conhecer e a servir ao Rei dos Reis, né? Aqui a gente aprende a coragem de Ruth. Olha só o que a revista fala. Ruth era moabita e face a esta origem, provavelmente era idólatra. Por quê, gente? Porque os moabitas eram idólatras. Eles tinham muitos deuses, muitos. Mas o deus nacional deles era Quemós, que era um homem, corpo de homem, cabeça de touro e ainda estendia a mão assim, ó, segurando uma criança. Imagina essa imagem. Essa era a imagem do rei nacional, ou seja, daquele, né, dos moabitas. Mas tinha muitos outros. E aí ela era moabita, entretanto fica claro a sua declaração de amor e solidariedade à sogra, que seu Deus agora seria o mesmo que o dela, tendo o Senhor como seu pastor. Isso é ter o princípio da fé como alicerce da caminhada. Esse foi o combustível da coragem desta mulher, que é a segunda lição que a gente aprende com ela, a ter coragem, a abrir mão, né? Nas horas de decisão, e aí a gente aprende o que aqui? Porque veja, ela tomou essa decisão de voltar com a sogra para Israel. E o que eu aprendo com isso, Sandra? Nas horas de decisão, precisamos pedir a Deus sabedoria e coragem para tomar a decisão certa, mesmo que isto nos custe algo. O que é que foi que custou para Ruth? Abandonar.
a sua família, ou seja, se separar da sua família, não abandonar, mas se separar literalmente da sua família, do seu povo, do seu costume, da sua cultura e servir a um Deus maravilhoso, a um desafio que era seguir caminho com a sua sogra e chegando lá, crendo que o Deus Todo-Poderoso ia abençoar como abençoou. Leia bem o livro que você vai ver o quanto elas foram abençoadas. Mas Ruth tomou coragem de mudar. E quantas vezes eu e você precisamos mudar em alguma coisa? Pode ser no trabalho, pode ser uma atitude que a gente precisa tomar, a gente precisa melhorar. E você não tem coragem. Sabe por quê? Porque mudança dá trabalho, gente. Literalmente a mudança dá trabalho. Pensa em trocar de casa, não dá trabalho? Dá trabalho. Assim também é você mudar, perceber o que você precisa mudar. A mudança em si, ela traz trabalho. Então, nós precisamos pedir ao Senhor essa coragem de trocar, de mudar e de ligar essa chave. De repente, trocar a chave. O que eu preciso? Só você e Deus sabe o que é que você precisa melhorar. O que é que você precisa abandonar? O que é que você precisa resgatar? Essa mudança, quem te dá ajuda, auxílio é o Senhor, através do Espírito Santo dele. Coloque aos pés do Senhor a mudança que você precisa da sua vida, para a sua vida, que Ele vai te abençoar. Assim como Ele abençoou a vida de Ruth e de Noemi, que é uma história maravilhosa que a gente está aqui tratando. Então, gente, por exemplo, um novo emprego, uma nova área. Às vezes você tem que mudar de área e você está com o maior medo. Não, vou continuar aqui. Também na vida espiritual, tá? Evangelismo, às vezes é um desafio para os tímidos. O evangelismo, às vezes, é um desafio. Muitas pessoas falam, não, Sandra, eu tenho timidez, não sei o quê. Então, às vezes, Deus te abençoou com dons espirituais, com dons, né? Como o pastor estava falando aqui. E você até mesmo, para botá-lo em prática, você precisa de coragem. Que é o quê? A capacidade do Espírito Santo quanto a você. Mas não é para nós desistirmos. Põe o pé na água que o mar vai se abrir. Em nome de Jesus, se Deus está te direcionando para um novo momento, uma nova área, tome coragem. Peça ao Senhor a autoridade, a coragem para a mudança e a capacidade, e Ele vai te dar. Que a Bíblia fala que Ele não desampara aqueles que o buscam. Amém? Então é isso. Então precisa de atitude para vencer obstáculos e usá-lo para a glória de Deus. Isso é também uma coragem. Uma atitude de coragem. Que a gente precisa guardar. E a gente vê então, voltando para a história, que Ruth teve essa coragem. Porque pensa, gente, voltar para um outro lugar diferente foi um ato de coragem. Um ato de compaixão, como a gente já falou. E que a gente precisa muitas vezes revisitar a nossa vida. Revisitar todos os nossos momentos e ver em que a gente precisa mudar. Ah não, Sandra, está muito confortável aqui, eu não vou mudar não. Não é? Porque é muito confortável, a gente já está do jeito que estamos. A mudança, ela dá tanto trabalho que às vezes fala assim, não vou não. Não vou fazer não. Mas Deus quer que você saia da zona de conforto, porque para você que deseja algo mais, presta atenção. Muitas vezes nós desejamos algo além, algo mais, mas a gente não quer pleitear a mudança. Você pensa que é fácil? Não é porque Deus vai te dar que você vai ficar sentado ouvindo somente, ganhando, recebendo. Não. Trabalho conjunto. Se você quer mais de Deus, avance, tome coragem, levante, faça. E Deus vai te abençoar. Coloca o pé na água e vai se abrir. Você vai andar. Deus vai te abençoar. Que o Senhor esteja falando no coração de cada um especificamente o que área você precisa de mudança. Que Ele mostre que você não tenha preguiça. Porque é da preguiça mesmo, gente. Essa carne aqui, ela não quer nada, não. Todos os dias a gente tem que colocar ela no cabresto. E colocar ela aos pés do Espírito Santo. Ainda esses dias estava falando no grupo de vida. A luta talvez a gente fale nas cartas paulinas, quando Paulo fala em Romanos, da luta, aquilo que quero, isso não faço. Porque existe uma luta dentro da gente. Essa carne luta contra as coisas que são, muitas vezes, para agradar o Senhor. Aqui dentro, às vezes a gente até quer as coisas de Deus. Como nessa hora você está falando, eu quero, Senhor, eu quero. Saio daqui, a gente já esquece e a carne começa a dominar de novo. Por isso, lá em Gálatas, ele vai falar, né? Se submeta ao Espírito Santo.
E você não vai satisfazer as coisas da carne. Então a gente precisa se submeter ao Espírito Santo para que as mudanças ocorram em nossa vida, a cada dia. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu coloquei algum texto? Não, né? Coloquei? Acho que não anotei aqui. Ah, tá, da coragem também? Ok. A definição de coragem é capacidade de agir apesar do medo, da intimidação e do temor. Porque às vezes a gente pensa que coragem é só levantar aí sem sentir nada. Não. Mesmo que você tenha medo, receio, porque você acha que Ruth não estava com medo aqui? De voltar para uma terra que ela nem ainda conhecia? Claro que ela tinha os seus temores por dentro, mas ela estava confiante. Porque ela tinha aprendido algo com Noemi, de confiar no Deus Altíssimo. E assim nós também precisamos, né? De cada dia confiar no Senhor. Amém? Esse é o segundo, né? Terceiro aprendizado, botei Josué 1, então coloca Josué 1:9. Texto conhecidíssimo sobre o incentivo do Senhor para nós. Não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Josué 1:9. Você acha que Josué nessa época, Moisés tinha acabado de morrer, tinha aquele mundo de gente para ele tomar conta. Você acha que ele não estava com medo? E bem sabe, né, pastor? Hoje, enquanto líder, nós também temos os nossos medos. Você acha que eu estou liderando o grupo de vida e não parte dentro de mim, não é, pastor? Alguns receios. Muitos. Mas a gente coloca, não é, Karine? A gente está na liderança do grupo de vida, o pastor está junto com a liderança aqui. Você acha que não há medo em nós? Mas acima de tudo é o Espírito Santo que nos impulsiona para frente, para a gente avançar, né? E por isso ele falou essa palavra para Josué. Eu não te mandei? Vai que eu estou contigo. Deixa esse medo para lá. Te digo uma coisa, depois que você bota o pé e você vai fazer, esse medo vai saindo paulatinamente, ele vai saindo. E daqui a pouco você fez e você nem viu, cadê o medo? Ele já foi embora. Porque você tomou a iniciativa de botar o pé no mar, que era a mudança que você precisava. Então, mesmo com medo, mas se você tem fé, avance, porque Deus é contigo. Amém? Glória a Deus por isso. O terceiro ensinamento, gente. E aí a gente colocou isso aí, que eu achei muito interessante. E fala muito ao meu coração. O ensino de tomar iniciativas em tempos difíceis. Porque aqui a gente já vai entrar na história dela. Ela já chegou lá em Israel, lá em Judá. E aí, olha as palavras que Ruth vai falar. Ruth capítulo 2, versículo 1 e 2. Pode botar, por favor. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Acho lindo essa conversa delas. Porque, veja bem, elas chegaram já lá em Judá, mas elas não ficaram sentadas em casa esperando e só de repente orando, pedindo a Deus, não. Ruth entendeu que ela era a mulher mais nova. Ruth entendeu que ela tinha uma certa responsabilidade ali por ser a mais nova. E com certeza Deus já estava trabalhando em seu coração. E ela toma a iniciativa em tempos difíceis. E ela diz, mas com todo respeito, eu acho isso lindo quando ela fala: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Porque tinha respeito ao mais velho ali. E era a sua sogra. Espero que isso não se perca, né, gente? Porque as coisas estão se perdendo tanto. Mas aqui acho lindo que ela fala: deixe-me ir pegar as espigas. Porque elas não tinham nada, elas tinham acabado de chegar. E Ruth, em meio a essa dificuldade, ela não teve preguiça. Ela não fez ficar em casa esperando doações de repente. Não, ela falou: deixa que eu vou lá. E dentro do coração dela, com certeza ela estava confiando no Senhor. Então, o que é iniciativa, gente? Eu coloquei ali.
A ação daquele que é o primeiro a propor ou realizar qualquer coisa. Isso é ter iniciativa, para quem não entendeu o que é isso. Então, sempre que for preciso, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias difíceis, tome iniciativa, porque o Senhor vai ser com você. Não fique somente sentado, esperando, ou somente, eu vou orar e vou aguardar. Não. Pode colocar o pé na água que o Senhor vai ser contigo. Tome a iniciativa, proponha primeiro. Você está em uma reunião e de repente estão pensando em alguma coisa e Deus colocou no seu coração. Opa, eu tenho aqui uma ideia, assim, vamos fazer. Se as pessoas aprovarem, melhor ainda, foi de Deus o negócio. Então tome iniciativa, mesmo nos dias maus. Todos os dias é escolhido de nós tomar a iniciativa de primeiro botar o pé no chão ao levantar da nossa cama. Ou aqueles que usam rede, como lá no Nordeste. Pega, tia, sai da rede. Ainda tem uma tia aqui, Manilha, que usa rede. Aí, bota o pé no chão. Porque essa é a primeira iniciativa do dia. E quem vai trabalhar, dá glória a Deus e pode ir, que Deus vai abençoar. Então, gente, precisamos aprender com Ruth a ter iniciativa, mesmo nos dias maus. Tenha iniciativa, tome iniciativa, não fique prostrado esperando o próximo não. Especialmente se você era o líder da casa, se você era o líder do grupo, se você é o líder em algum momento, e ainda que não seja, Deus colocou para você alguma coisa, tome iniciativa. Deus abençoa a sua vida, em nome de Jesus. Então o ensino de tomar iniciativas em tempos difíceis. Então com a ajuda de Deus, ela tomou a iniciativa, gente, de cuidar delas. Naquela época ela poderia ficar se lamentando com sua sogra, ficar aguardando algo. Mas não, ela saiu buscando um sustento para as duas. Ela lutou e avançou. Deus abençoou a iniciativa de Ruth. Isso a gente precisa aprender. Olha só o que é falado aqui na lição. Acomodar-se é uma escolha. Ouça bem. E essa mulher escolheu o contrário. Ela foi criar estratégias para a sua sobrevivência e de sua sogra. Essa é a terceira lição que aprendemos com essa mulher forte. Em tempos difíceis, elas montaram um time. Quando ninguém dava nada por elas, Ruth foi e lutou pelas duas. Recolheu espigas para seu sustento pelo campo na época da cega. Um costume para apoiar as viúvas. E tudo o que ganhava partilhava com sua sogra. Um belo exemplo de que aquele que dá é mais feliz do que o que recebe. E prospera em todas as suas áreas com a bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque olha só, quando ele falou aqui, Deus é tão maravilhoso. E aí, voltando aqui para esse momento, quando ela chega num campo e vai colhendo as espigas, Deus já tinha separado uma lei, né? Específica para isso, que se aplica muito bem. Olha só como Deus é maravilhoso. Em toda a sua lei ali que foi instituída, Ele deixou um espaço para os órfãos, para as viúvas e para o estrangeiro. Para aquele que chega e não tem nada. E a lei falava o seguinte: se você colher as espigas, ou seja, o que você estiver colhendo e cair, deixe-as. Não cate não. Porque aquilo que caiu será do órfão, da viúva e do estrangeiro. E eu achei lindo como Deus se preocupa. E se você ler Tiago, você vai ver que essa é a verdadeira religião. Se você quer ser religioso de fato e fala dessa questão, dá uma olhada em Tiago que ele fala. A verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas e cuidar e abençoar. E é isso. Também fala de cuidado do outro. Deus é tão lindo que no meio da sua lei Ele abriu uma brecha e falou isso para aqueles que Ele sabia que estavam às vezes necessitados, porque não tinha amparo. Então foi isso que aconteceu com Ruth. Ela entrou lá na cega e aquilo que caía do povo ela ia catando, porque ela já sabia, com certeza, com a sua sogra Noemi, que aquilo ali estava reservado para ela mesmo, para quem precisava. E Deus abençoou. Então por isso que eu digo que a gente aprende com ela a tomar iniciativas. Ela foi e foi abençoada. Todas as vezes que ela foi ao campo, ela voltava com a bolsa, o saco naquela época cheio. Por quê? Ela tinha iniciativa, ela não tinha preguiça, ela não se acomodou, ela foi, ela avançou. E nós precisamos ainda hoje fazer isso, gente. É levantar e trabalhar mesmo. É levantar e orar mesmo. É levantar e jejuar mesmo. É levantar e abençoar mesmo. Porque Deus vai ser conosco. Todos os dias o Senhor é conosco. Então a gente precisa guardar isso no coração. Então mesmo em tempos difíceis é importante ser diligente, que é outro sinônimo de tomar iniciativa. Diligente nada mais é de uma pessoa ativa, né? Uma pessoa ativa.
A solução virá, o escape virá enquanto nós estamos trabalhando. Por quê? Porque Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus, né? Deus abençoou a iniciativa de Ruth. Então, aí eu falo para todos nós, independente da idade, seja ativo, tome iniciativa, seja diligente. Seja ativo, sabe? E Deus vai te abençoar. Olha o que é falado lá, Salomão falou para a gente em Provérbios 12, 27. Só para concordar com aquilo que a gente falou. O preguiçoso não assará a sua caça, olha. Mas o bem precioso do homem é ser esforçado. E aí é Salomão falando de vida, porque esse texto, esse livro de Provérbios, ele fala de vida, do dia a dia. Se você quer aprender aí as questões do dia a dia, lê Provérbios, lê Eclesiastes, que fala do dia a dia da gente. Então ele fala ali que o bem precioso do homem é ser esforçado. Homem, mulher, criança, e assim vai. Esse é o bem mais precioso que o Senhor colocou dentro de nós, a força, para a gente avançar e para a gente abençoar as vidas. Amém? Que a gente guarde isso no coração. E vamos aprendendo aqui com a história de Ruth. Que ela foi uma bênção na vida da sogra, gente. Foi um anjo do Senhor. O Senhor envia, né? Quarto ensinamento e último ensinamento dessa história, porque a gente não pode ficar aqui o dia todo. Ensino da persistência. E aí eu nem preciso dizer o que é persistência, porque a gente sabe que a persistência é não desistir apesar dos obstáculos que virão. Porque hoje a gente tem uma geração que no primeiro momento, e se deixar a gente também é assim, no primeiro momento, não, deixa, não deu certo, passa para outro. E eu nem posso reclamar, porque às vezes se a coisa for muito burocrática, pastor, eu acabo desistindo. Aí eu digo das lutas aí fora, de alguma coisa, aí eu falo, até porque eu trabalho no SUS, então a gente conhece umas coisas mais difíceis, e às vezes, Carlos, as coisas são difíceis, e a gente fala, deixa isso para lá. Não, se você tem uma meta, se você tem uma ideia, Deus colocou no teu coração, aí agora, nesse momento, Deus colocou uma ideia, persista. Continue avançando, porque o Senhor será contigo. O que é que o Senhor falou ao teu coração? O que é que o Senhor colocou para você avançar? Tenha disposição e o Senhor será contigo. A gente caminha juntinho com o Senhor, tá? Não é só Ele trabalhando, não. Jesus falou agora o quê? O meu Deus trabalha, né? O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não é assim que Ele falou lá nos Evangelhos? E por que a gente quer falar assim? Deus vai trabalhar por você, aleluia, sente e ore. É isso? Não. Continue lavando a sua louça. Continue varrendo a sua casa. Continue cuidando dos seus pacientes. Continue tratando das pessoas. Continue tratando das pessoas com muita educação e paciência. Porque acima de tudo você é luz. Acima de tudo você vai glorificar. Onde você estiver, você glorifica o nome do Senhor. Quantas vezes os pacientes lá, às vezes muito nervosos, quando eu não tenho, eu passo, eu falo, hoje eu não estou podendo, vai lá para mim, atende aquele paciente, porque ele não merece, eu falo para ela, ele não merece eu descontar nele o que eu estou sentindo. E aí às vezes é um estresse, qualquer coisa que acontece, e eu passo, porque eu acho que o cliente, o paciente, ou o meu irmão em Cristo, ele não merece o que eu estou sentindo. Não, eu estou ali para cuidar. E quando eu não posso, eu passo. Mas na maioria das vezes eu vou lá e o Senhor me ajuda. E graças a Deus, lá não tem nenhuma ouvidoria para Sandra Regina. Às vezes tem elogio para a equipe, graças a Deus por isso e tudo, a equipe da oncologia. Mas ninguém nunca foi lá e falou, não. E Deus é bom por isso. A glória é para Ele. Por quê? Porque mesmo quando eu estou lá, eu estou vestindo a camisa dos céus. Mesmo quando eu estou lá, eu estou vestindo a camisa da nova vida. Mesmo quando eu estou lá, eu estou vestindo a camisa do ensino. Mesmo quando eu estou lá, eu estou vestindo várias camisas que são do Senhor. Não é porque eu cheguei lá que eu não sou mais crente, não. A gente precisa avançar e cuidar da nossa vida. Então seja educado. Tenha paciência. Porque nesse seu trato, você está demonstrando o Senhor. Amém? E isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas aqui o ensino da persistência de Ruth, vamos voltar para o texto. Ruth 2, 17 e 18. Vamos ver o que eu separei aí. O que a gente separou para falar de persistência? 17 e 18. Tá.
E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. E é isso. Aqui a gente vê uma mulher corajosa que lutou de manhã até a tarde para levar o sustento para ela e sua sogra. E o que ela comeu, ela ainda pensou na sogra e levou para ela. O ensino de pensar no outro está persistindo aqui direto. E Deus falando no nosso coração que a gente precisa parar um pouco e olhar para o nosso próximo. Porque Deus é amor. Deus é justiça, Deus é fogo consumidor, a gente fala tantas coisas. E é verdade, mas Deus é amor. E Deus é justo. E a gente é luz. Né? Então assim, bota no bolso as tuas dificuldades e vai ser abençoador. Porque o salmista já dizia, aquele que sai, né, levando a semente, mesmo chorando. Olha aí, então significa que o semeador não está bem. Então eu não posso só vir ou só trabalhar para o Senhor quando eu estou bem, né, pastor? Se não, não. Aquele que leva ah, Deus, é verdade. Aquele que leva a preciosa semente chorando, voltará certamente com molhos. E esses molhos são a recompensa que o Senhor dá para aquele que, mesmo estando na dificuldade, vai fazer o que Deus mandou. Tá difícil? Porque às vezes não é fácil, gente. O pessoal pensa que é festa trabalhar só porque eu trabalho na casa de Deus. É festa, meus irmãos são lindos, maravilhosos. E a gente só se abraça, né? Não. Tem dia que o negócio tá feio, pisei no pé e aí sem querer. E o irmão não aceitou a desculpa e só Jesus. Aí levanta-se uma briga? Não. Não. Aquele que estiver mais tranquilo, se acalma. Depois pede desculpa e o Senhor vai continuar operando. Não é para você fechar a cara, acabou, vou sair dessa igreja, vou para outra. Gente, problema tem em todo lugar. Eu lamento eu falar a vocês. Tem em todo lugar. Mas a gente é firme. O Senhor é contigo. E o Senhor abençoa aqueles que persistem. Ruth persistiu e nós precisamos persistir também. Na nossa vida, no nosso casamento, no nosso cuidado com os filhos, no nosso cuidado com os nossos idosos, no nosso cuidado com a nossa família, com o trabalho também. Aonde for que a gente estiver. A gente precisa ser persistente confiando no Senhor. Então Deus é bom e abençoou a persistência de Ruth. Retribuiu toda a sua diligência, compaixão. Abençoou, deu a ela um filho. Aí depois você lê a história linda. E lhe incluiu, uma coisa que ela ganhou, gente, ela foi incluída na descendência de Davi. Ela foi a bisavó de Davi. Então, é tão lindo essa história que eu fico assim pensando, olha como Deus é bom. E outra, Deus abençoou tanto a vida de Noemi que estava amarga. Enquanto Noemi estava chorando lá, Ruth estava tratando, estava cuidando dela, porque ela sabia que não era o momento ali da sogra. Mas ao final, as duas foram abençoadas. E todo o povo viu. Olha só o que diz no capítulo 4, eu nem separei, mas é porque eu lembrei aqui desse texto. 14. Então as mulheres da cidade, gente, as mulheres da cidade olharam para Noemi, que chegou amargurada e que disse, não me chama de Noemi não, me chama de Mara, porque o Senhor arrasou comigo. Entre aspas, ela queria dizer isso, né? Ela estava mal quando chegou lá. Mas ao final, olha o testemunho que Deus abençoou para mulheres que foram, principalmente Ruth também, foram de coragem. Foram de compaixão, foram persistentes e foram umas mulheres que tinham iniciativa. As mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice. Pois a sua nora, que ama você, olha só, o deu à luz. E para você, ela é melhor do que 7 filhos. Olha só como Deus abençoou. E olha o que falaram das duas. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas ainda falaram assim, nasceu um filho para Noemi. E ela era avó. E o chamaram de Obed. Este veio ser o pai de Jessé, pai de Davi. Olha.
Se você ler lá a genealogia de Jesus, Ruth está lá. E ela era, aí agora isso é um parêntese, ela era moabita, ela era de outro lugar, mas o Senhor não escolhe, não interessa de onde você veio, de onde a pessoa vem, o Senhor usa quem Ele quer, Ele abençoa, se você confiar nele, Ele vai te abençoar. Ele tira aquele de um charco de lamaçal de pecado, de lodo, e transforma e bota aqui, entre os príncipes, aonde Ele quiser Ele coloca. Basta o homem e a mulher confiar nele. E assim Deus fez e restaurou a vida de Ruth e Noemi. E ao final elas foram bênçãos para todo mundo. Chegou até nós, porque ela estava na genealogia de Jesus. Essa palavra, né, deixa a língua da gente meio enrolada. Genealogia de Jesus, a árvore, né? Aquela árvore de família. Então, que a gente possa guardar no coração. E leia em casa essa história linda, linda, linda. E o texto que eu termino é Hebreus capítulo 10, 35 a 39. Para a gente pensar em tudo que a gente, pensar em tudo que foi falado aqui. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Então, não desista. Você que veio aqui hoje e falou, vou chutar o balde, Sandra. Não chute não. Vira o balde de novo lá, deixa ele no lugar dele. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E Ele te trouxe nesta manhã para restaurar a fé e dizer que assim como Noemi e Ruth estavam passando momentos de tristeza, de luto, de desespero, sem ver nada, mas o Senhor abençoa aqueles que confiam nele. Ele não desampara. E aí eu te pergunto, qual é a tua causa? Coloca aos pés do Senhor. Porque assim como Ele abençoou a Ruth e a Noemi, Ele vai abençoar você também. E lembre-se, como o pastor falou no início, nós somos a igreja do Senhor. Aprenda o comportamento de Ruth, que é para nós também, enquanto igreja. Amém? Então, assim como Ruth, que possamos ter compaixão pelo próximo, validando a palavra de Deus e com coragem tomar iniciativas necessárias sem desistir. Alcançando os objetivos e dando toda a glória a Deus, se alegrando nele dia após dia, até a volta de Cristo. Amém? Que a gente possa guardar no coração e que o Senhor abençoe ricamente as nossas vidas, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ele não desistiu de você. Então por que você vai desistir? O Senhor Todo-Poderoso é o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe ricamente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.